Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje o nosso tema vai ser sobre teste alérgico. O que é isso? Quando fazer e como fazer um teste alérgico? Hoje eu vou te ensinar como realizar um teste alérgico. E mais do que isso, eu vou te ensinar em quais os casos ele é indicado para que você tenha muito mais segurança nos seus procedimentos injetáveis. Gente, isso não significa que você precise realizar o teste em todos os seus pacientes, sem exceção. Claro que não. Na verdade, existe um grupo específico de pacientes que eu sempre recomendo a realização do teste. E por que que isso é tão importante e por que que isso vai te ajudar muito a você se tornar uma doutora 20K? Primeira coisa, você vai prevenir intercorrências alérgicas, tanto leves quanto severas. Porque a gente já vai falar sobre isso, tá? Intercorrências de alergia podem ser algo completamente leve, como por exemplo, deu uma alergia, coçou, deu uma epidemia, até um edema de glote, que aí você tem que levar o seu paciente rapidamente para emergência, porque o paciente para de respirar, tá bom? Segundo ponto, isso vai aumentar a sua segurança, a segurança do seu procedimento. E claro que isso daí não tem preço, né? Dessa forma, você aumenta a sua autoridade frente ao seu paciente. Por quê? Porque ele entende que ele está em um ambiente seguro, que ele está em um ambiente controlado, ele entende que ele está com uma profissional que domina o que está fazendo e que ele está seguro caso qualquer intercorrência venha acontecer. E claro que isso também vai fazer com que você atraia muito mais clientes por indicação. Afinal de contas, né, gente, quando a gente vai num local que a gente gosta do atendimento, que a gente se sente segura, a gente indica aí para os nossos amigos, para os nossos colegas, tá bom? E é o seguinte, acredite, constantemente, gente, eu recebo pedidos desesperados de socorros nos meus canais aí, né, de comunicação, como no direct, como no Facebook, e não só de profissionais, mas também de pacientes que não obtiveram a assistência do profissional que gerou, né, que realizou o procedimento, e isso realmente é um grande erro, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí mais à frente. Mas apesar de tudo isso, muitos profissionais, infelizmente, acham que isso não é necessário, que não há necessidade de fazer teste ou muitas vezes não tem nem noção que possam realizar um simples teste e que pode salvá-los de muitas complicações com seus pacientes, tá? O que que é muito importante você saber e você detectar? Importante você identificar se você está cometendo algum desses erros que eu vou citar aqui agora. Um primeiro erro que se você estiver cometendo, você precisa parar de cometer isso agora mesmo, que é aplicar produtos injetáveis sem conhecer o seu paciente, sem realizar uma consulta com o seu paciente, né? Sem saber exatamente quem é aquela pessoa, o que que acontece com ela, se essa pessoa é uma pessoa que ela toma algum medicamento, se ela tem algum tipo de implante, se ela tem alguma doença autoimune, isso é um grande erro. Outro erro é, para qualquer intercorrência, você aplica gelo. O que eu mais vejo é isso, o profissional, tudo que acontece, qualquer intercorrência, coloca gelo. Deu uma reação alérgica, coloca gelo. Deu um edema, coloca gelo. Às vezes está acontecendo uma isquemia, coloca gelo. Nem
tudo, nem todas as intercorrências, solução será gelo. Você precisa entender qual é a intercorrência que está acontecendo, saber qual é o sistema fisiológico, qual é a resposta do organismo, para que você possa, de fato, intervir com a assistência correta no seu paciente. Muitas vezes, se você colocar gelo em determinadas intercorrências, você vai aumentar essa complicação. Então, tenha muito cuidado com isso daí. Outro ponto também, fazer o procedimento. Terminou o procedimento, mandou o paciente embora para casa. Não é assim que funciona. Determinados procedimentos, você precisa manter o seu paciente ali pelo menos uma meia horinha, 40 minutinhos, para você ver como é que esse paciente vai reagir. Vou falar em cada um deles, tá? Principalmente quando a gente fala de preenchimento. Não termine o seu preenchimento, a sua harmonização e mande o paciente para casa. Você precisa observar. Pede para o paciente ficar aguardando na recepção da clínica ou mesmo na sua sala, né? Um bate-papo, uma aguinha, alguma coisa assim, alguma outro detalhe que você possa mostrar para ele, outro tratamento que você possa comentar com ele sobre isso, né? Ou uma sala de descanso. E aí você vai rever ali se tá tudo bem, se aquela área tá com uma vascularização ok, se não teve nenhuma reação, tá? Então, isso é muito importante. Acompanhar o paciente nas próximas 48 horas. E olha só, vou dizer uma coisa, eu conto nos dedos os profissionais que fazem isso. Muitas vezes são excelentes profissionais, mas no momento de acompanhar, de gerenciar o seu paciente, do pós-procedimento, o profissional desaparece. Então, é tipo assim, fiz um procedimento na sexta-feira, o profissional simplesmente desapareceu sábado, domingo. Se esse paciente vier a ter qualquer tipo de intercorrência no final de semana, acabou. Chegou na segunda-feira, não deu mais tempo. Se ele teve, por exemplo, uma intercorrência de isquemia no final de semana, até segunda-feira já evoluiu para necrose. Por quê? Porque o profissional simplesmente desliga o telefone dele no final de semana e não quer saber de nada. Entenda uma coisa, você escolheu ser uma profissional da saúde estética. Então, assim como qualquer outro profissional da saúde, você precisa ter o seu celular ligado 24 horas por dia. Mas, doutora Adriana, eu não vou dormir com o celular do lado. Ok, se você não quer dormir com o seu celular ao lado, você tem que olhar o seu celular a última vez no momento que você vai dormir. Se você acordar de madrugada, eu recomendo que você olhe o seu celular para ver se você não tem nenhuma mensagem de emergência. E assim que você acordar, você deve olhar o seu celular. Por quê? Porque problemas podem acontecer e você optou por essa carreira, você optou por essa profissão. Então, você precisa, de fato, dar assistência para o seu paciente, ok? Em caso de complicação, você desaparece, você não dá assistência, o paciente liga te dizendo que está com problema e você finge que nada está acontecendo. Se você é uma dessas profissionais, um desses profissionais, reveja a sua conduta. Por quê? Se o seu paciente tem algum problema, se o seu paciente teve uma intercorrência, está procurando você, mesmo que você não saiba lidar com aquilo, você precisa encaminhar esse paciente para um profissional habilitado que possa te ajudar nesse sentido. E claro que na maioria das vezes você vai encaminhar para assistência médica mais próxima, ok? Então, se você estiver cometendo qualquer um desses erros, pare imediatamente, porque isso não vai te levar, primeiro, a faturar 20 mil reais por mês e, pior, vai te prejudicar e muito no seu negócio e na sua carreira. Tudo bem? Então, agora nós vamos aprender como lidar com isso de forma correta, de forma assertiva, levando você, profissional da estética, a outro nível como profissional e entregando, claro, o máximo de segurança ao seu paciente e a você mesmo, né? Porque a gente constrói toda uma carreira e muitas vezes por uma atitude dessa
impensada, né, ou uma falta de assistência, a gente acaba colocando aí anos e anos da nossa carreira em risco, ok? Então, vamos lá, vamos começar agora as anotações, que eu vou falar coisas muito importantes aqui. Pega aquele caderno que eu sei que você me acompanha aí, caneta, pega a sua aguinha que a gente já vai começar agora, tá? Primeira coisa, consulta completa. O que que engloba uma consulta completa? Você vai conhecer o seu paciente nesse momento. A consulta, gente, ela é tão importante quanto o resultado do seu procedimento. E por que isso? Porque se você não tiver uma consulta completa, se lá você não tiver todas as informações, você não consegue planejar um procedimento assertivo para o seu paciente. Então, você precisa ter uma consulta onde você vai conversar com a sua paciente. Você vai realizar uma anamnese nessa paciente. E aí você vai entender quem ela é. Quem ela é? O que que ela come? Qual é a dieta dela? Qual é a rotina dessa paciente? Que horas ela acorda? O que que ela come? Ela faz exercício físico? Ela é sedentária? Quais os medicamentos que ela toma? Ela suplementa? Ela não suplementa? Qual é a idade dela? Quais as doenças pré-existentes que ela tem? Ela tem alguma doença crônica? Ela tem alguma doença autoimune? Alguma doença genética? Ela possui algum tipo de alergia? E alergia, gente, é a tudo. Ela tem uma alergia à poeira? Ela tem alergia a algum alimento? Ela tem alergia a algum cosmético? Ela tem. Gente, vocês sabiam que existe alergia até a cores? Sabiam disso? Coloca aqui embaixo para mim que eu quero saber se vocês sabiam disso. Existem pessoas que têm alergia a cores. Como assim, doutora Adriana? Eu conheci o relato de uma pessoa que tinha alergia à cor amarela. E em determinado momento, uma época que era a época de Copa do Mundo, todo mundo na empresa mandando fazer, né, as camisetas do Brasil amarela, e essa pessoa falou: "Olha, eu não posso usar porque eu tenho alergia à cor amarela". E ninguém acreditou, né? E isso meio que se tornou um meme. E aí essa pessoa falou: "OK", pegou um pedaço de tecido amarelo, colocou na pele, contou até 10, tirou. E aí a alergia já começou a se manifestar. Então, olha que loucura, né? Nós temos pessoas com inúmeros tipos de alergia. Você precisa conhecer se essa pessoa, qual é a qualidade do sono dela. É uma pessoa que dorme bem? É uma pessoa que é estressada? Como estão os hormônios dessa paciente? É uma paciente que está numa pré-menopausa, climatério, uma paciente que já está na menopausa, é uma paciente que está num período fértil, uma paciente que acabou de ser mamãe, ela ainda está amamentando, ou então é uma paciente que pode ter um distúrbio na tireoide, ou é uma paciente que pode ter um ovário policístico. Ela toma esteroides, pode ser uma atleta que consome anabólicos. É uma paciente que fuma tabaco? É uma paciente que usa drogas? Vocês estão vendo quantos detalhes você precisa saber dessa paciente? Ela passou por alguma cirurgia recentemente? Ela tem algum histórico oncológico na família ou mesmo nela? Ela tem algum histórico de diabetes? Você precisa aferir a pressão da sua paciente nessa consulta para você saber, porque muitas vezes ela pode te dizer: "Não, tá tudo bem, doutora, tá tudo sob controle, minha pressão é ótima, minha glicose é ótima". E aí você vai aferir a pressão dela, ela tá com 15, tá com 16, tá com 17. Opa, como é que é isso? Não, então não tá tudo bem, né? Você precisa ter essas informações. E outro detalhe, você precisa ler os exames da sua paciente. Muitas vezes pode ser que você não seja uma profissional prescritora que você possa solicitar os exames, ok? Então, se você é uma profissional da estética que você não faz solicitação de exames, não tem problema. Você vai pedir para essa paciente os últimos exames dela.
E normalmente ela vai ter exames ali de no máximo 6 meses. Ali você já vai conseguir ler os exames dela e você vai ver se ela tem alguma dislipidemia. O que que é isso? É o perfil lipídico dela alterado. Você vai ler ali se ela está com triglicerídeos alterados, se ela tem o colesterol alterado, qual? HDL, LDL, como é que está esse percentual, né? Como é que está esse número, essa taxa lipídica dessa paciente? Ali provavelmente você vai ter algumas enzimas marcadoras também do fígado. Então você pode ter ali um hepatograma na sua mão, você vai ver como estão os leucócitos dela. Se é uma paciente que pode estar apresentando ali uma infecção crônica, por exemplo. Gente, tem mulheres que vivem tendo infecção urinária com cistite, já tem uma infecção crônica e você consegue ler ali. Uma paciente que já é uma alérgica crônica, você vai ver ali como é que estão os basófilos, os eosófilos dela. Tudo isso você consegue ler dentro desse exame. E se você não sabe, você vai estudar sobre isso, porque é importante você saber. Você vai ler e você vai ver como é que está a glicose dessa paciente. Essa paciente está com a hemoglobina glicada dela dentro do número ideal? Como é que está a glicose dela em jejum? Ela tem uma pré-diabetes ou não tem? Tudo isso você precisa saber e você tem que ter essas informações nessa consulta. Vocês estão vendo aqui, em poucos minutos, tudo que eu relatei aqui que é importante você saber. Por quê? Porque com isso, primeiro, você vai saber o que você pode colocar nessa paciente e o que você não pode injetar nela. Segundo, você vai conseguir planejar um tratamento, um procedimento assertivo para ela, porque aí você vai ter todas as informações que vão te dar as contraindicações dela, o que você pode usar e o que você não deve utilizar nessa paciente. Agora você imagina que doideira. Muitas vezes os pacientes chegam numa clínica de estética, chegam lá no balcão e falam: "Ah, eu quero fazer esse procedimento aqui de lipoenzimática, por exemplo". Ah, perfeitamente, é tanto. O paciente compra, ah, já tem horário para fazer? Já, pode entrar e fazer. Olha isso, gente. E muitas vezes não passa por uma consulta. Imagine o risco que essa paciente está correndo e o profissional também que está fazendo, porque o profissional, ele estudou para isso, né? O paciente, ele é leigo. É a mesma coisa, nós profissionais da saúde, por exemplo, a gente vai comprar um carro, né? Vamos lá comprar o carro. Quando você vai numa concessionária ou numa loja de carros para você comprar, você confia no seu vendedor, você vai confiar no seu consultor. Por quê? Porque ele entende de carro. Então, se você perguntar para ele algumas perguntas básicas, e a obrigação dele é te explicar, é entender qual é a sua necessidade e te explicar. Por exemplo, se você disser para ele que na sua cidade, por exemplo, se você for, se ele estiver te oferecendo um carro elétrico, primeiro ele precisa saber se onde você mora, a região que você mora, a cidade que você mora, tem abastecimento de carro elétrico. Se não tiver, ele vai te vender um carro elétrico que você não vai conseguir usar. Entendem? Então é muito importante. Mas é você que tem que saber isso? Não. Quem tem que saber é o especialista. Então é você que é responsável por isso. E principalmente porque a gente está falando de ser humano. A gente está falando de saúde, de área de saúde. Então, você é a profissional da estética responsável por isso, ok? Conhecimento farmacológico para a indicação correta. Uma vez que você tem todas essas informações da anamnese da sua paciente, o que você vai fazer? Você vai agora eleger quais são os produtos adequados para aquela paciente. E aí, por exemplo, se é uma paciente que eu vejo que ela tem hipertensão, uma paciente hipertensa, mas é uma paciente que, obviamente, ela se trata, ela toma o remedinho dela, ok? Eu tenho alguns ativos, por exemplo, que eu não devo usar nessa paciente. Então, vou só dar 2 exemplos aqui: cafeína, ioimbina,
são ativos que eu não devo usar nessa paciente. Por quê? Porque eu já sei que essa é uma combinação que pode gerar um aumento de pressão arterial, pode desencadear uma taquicardia, por exemplo, pode gerar um mal-estar na minha paciente, ok? Então, você precisa conhecer o organismo dela e você precisa conhecer a farmacodinâmica desses produtos, desses ativos, para que você saiba que essa paciente não vai responder bem a esse ativo. Se você não tiver esse conhecimento, você não sabe fazer. Ontem mesmo eu estava numa mentoria das doutoras da beleza e eu achei o máximo uma das minhas alunas que descobriu na consulta que a paciente dela tem alergia à vitamina B12. Automaticamente ela já veio com um estudo completo de inúmeros ativos que tinham alguma coisa a ver com a B12 e que ela, por precaução, já iria tirar, já iria anotar no prontuário da paciente que ela não poderia utilizar. Olha que incrível, né? É uma coisa que ela não tinha esse conhecimento, ela teve essa informação na consulta da paciente e automaticamente ela já foi lá e já fez todo esse trabalho, que é a Núbia Oliveira, uma das minhas alunas, que é uma excelente profissional, super jovem, está iniciando no mercado e eu tenho muito orgulho dela. Eu tenho certeza que ela cada vez mais será uma profissional super dedicada e super capacitada, mas eu fiquei extremamente orgulhosa disso. Então ela já veio me falar, doutor, olha, eu já pesquisei, eu sei que esse eu não posso. Então ela já despertou esse raciocínio clínico, né? Com a paciente dela, tá? Então, gente, é isso que eu venho trazer para vocês. Por exemplo, o paciente tem uma alergia a frutos do mar. Se ela tem alergia a frutos do mar, existem vários ativos para a pele que você não deve utilizar e muitos ativos que são provenientes do salmão, por exemplo, né? Então aí eu tenho o Demai, a gente tem um outro novo aí que lançou no mercado também, que é um remodulador, que é um modulador de tecido. Então, temos que tomar muito cuidado com isso e sempre ler as literaturas farmacológicas, ok? Acompanhamento do paciente por pelo menos 48 horas após o procedimento. Por que que isso é tão importante? Primeiro, quando a gente fala de reações, a gente vai ter vários tipos de reações, não só reações alérgicas. E cada uma delas, gente, vai ter um tempo determinado para que ela se manifeste, tá? Então vamos lá. Por exemplo, se eu fizer um preenchimento no meu paciente, fiz um preenchimento no meu paciente, por exemplo, de ácido hialurônico, na região de nasogeniano. O que que passa nesta região aqui do nasogeniano que vocês já conhecem, já sabem? Se não sabe, eu vou explicar aqui agora. Esta região aqui, eu tenho nada mais, nada menos que o quê? Que a minha artéria facial. Olha só, a minha artéria facial, que ela vem aqui, olha, carótida externa, passa debaixo do meu osso mandibular, sobe mais ou menos nesta região aqui de Jaws e ela vem todo esse caminho, tá? E ela vai irrigar, ela vai se desmembrar, na verdade, aqui, né, para minha artéria nasal, olha, bem pequenininha aqui, bem superficial. E o que que acontece aqui? Se eu fizer um preenchimento nesta região e eu colocar aqui muito produto, ou eu colocar produto bem aqui, olha, bem aqui, no iniciozinho aqui, olha, pegando bem a asa do nariz, tá bem marcadinho. Olha só, pegando aqui bem a asa do nariz, o que que vai acontecer? Eu vou gerar, dependendo da profundidade, se eu fizer aqui um preenchimento dérmico mais superficial, eu vou causar aqui uma compressão nessa artéria. Se eu tiver
mais problemas eu posso, inclusive, se eu estiver fazendo com uma agulha, por exemplo, eu posso causar, inclusive, uma transfixação desta artéria. Mas vamos imaginar no caso somente aqui de um excesso de produto, por exemplo. Coloquei aqui nessa região, dei um edema, deu uma compressão por edema, que a gente chama, e aí eu começo a comprometer a vascularização local. Consequentemente, eu comprometo toda a oxigenação da área. E aí eu começo a ter o quê? Pontinho de isquemia. E eu começo a ter aqui, olha só, vou colocar aqui o meu espelhinho, que aí eu consigo ver melhor aqui. Aí eu vou começar a ter alguns pontinhos de isquemia aqui, olha, na asa do nariz, por exemplo, tá? Eu começo a ter esse pontinho aqui esbranquiçado. Isso vai acontecer em quanto tempo? Normalmente, quando eu pego uma artéria, eu vou ter isso nas primeiras 24 horas. Então, o paciente vai embora, talvez você esperou ali meia hora, 40 minutos, tá tudo ok, o paciente vai embora. Depois de algumas horas, isso começa a acontecer. E por isso que você tem que acompanhar o seu paciente nas próximas 48 horas. No dia seguinte, você liga para a paciente, pede para ela mandar uma foto de onde você fez esse preenchimento. Se você notar que tem algo esbranquiçado, peça para ela voltar no seu consultório o mais rápido possível, para que você possa fazer a reversão disso daí, tá bom? Doutora Adriana, como é que faz a reversão disso? Você vai aplicar compressa quente, 3 ou 4 minutos, vai fazer massagem vigorosa no local para você tentar tirar o gel que está apertando, que está comprimindo essa artéria. Caso você não consiga com algumas tentativas, aí sim você vai ter que entrar com a enzima hialuronidase, que vai dissolver todo esse gel que você colocou ali. Tudo bem? No caso de edema, muitas vezes a paciente tem edema pelo próprio processo inflamatório e o profissional não toma nenhuma atitude. O próprio edema, gente, pode pressionar a artéria. Então, o paciente teve edema, tem que usar gelo. Rapidamente o edema vai voltar ao normal. Edema, ele dura 72 horas, não mais do que isso. Porém, a gente precisa controlar o edema para que ele não pressione nenhum tipo de artéria causando isquemia. Tudo bem? Não vai deixar o seu paciente 72 horas com muito edema. A aplicação de gelo vai melhorar a sensibilidade, vai diminuir o edema e, consequentemente, não vai ter compressão de artéria. Se eu sumir, se eu não tiver contato com meu paciente nas primeiras 48 horas e qualquer uma dessas coisas ocorrerem, sabe o que vai acontecer? Ela vai evoluir para uma necrose e aí não tem mais jeito. Necrose é irreversível. Enquanto eu tenho o quadro de isquemia, eu consigo reverter. Por quê? Porque está iniciando a falta de oxigenação. Então, eu retiro aquele material do local e aí eu começo a ter aí o fluxo normalizado, o fluxo sanguíneo e oxigenação normalizada. A necrose é irreversível por quê? Porque necrose é igual a morte celular. Então, eu começo a ter a morte do meu tecido. E uma vez que o meu tecido morreu por falta de oxigênio, não tem mais como eu ressuscitar essas células. Entenderam por que isso é tão importante, esse acompanhamento nas primeiras 24, nas primeiras 48 horas? É exatamente por isso, tá? E muitos profissionais passam por grandes apertos por negligenciar esse cuidado, esse gerenciamento do seu paciente. Outro ponto importante é a HPI. O que é isso, doutora Adriana? Hiperpigmentação pós-inflamatória. É importante você saber o que é uma reação pós-procedimento imediata. Então, vamos imaginar, eu coloco, faço aplicação de enzimas no meu paciente.
Perfeito? Coloco ali uma mescla lipolítica do meu paciente. E imediatamente eu vou ter ali uma epiremia. Isso significa alguma reação alérgica? Isso significa alguma hiperpigmentação pós-inflamatória? Não, isso é simplesmente a ação do produto ali. Isso pode durar meia hora, 1 hora, até 2 horas e depois vai desaparecer. Ok? Ao longo dos dias, se passou 3, 4 dias e ainda aquelas marquinhas não saíram, muito provavelmente esse seu paciente vai desenvolver HPI, hiperpigmentação pós-inflamatória. E você precisa também saber gerenciar isso. Como gerenciar isso? Primeiro, fazer um bom protocolo de desintoxicação desse paciente. Tirar completamente açúcar do paciente, tirar completamente carboidrato branco desse paciente, uma alimentação saudável, uma alta ingestão de água e produtos à base de ozônio vão ajudar muito nesse sentido, tá? Se essa hiperpigmentação já se instalou, ou seja, já passou 15 dias e essa paciente continua com as marquinhas, aí você precisa entrar com uma ação despigmentante, ok? Então, aí você precisa lançar mão de um protocolo despigmentante para tratar esta região. Eu sempre forneço, né, para as minhas alunas, a gente tem um protocolo específico para isso, e inclusive aqui no canal tem uma aula sobre isso. Então, depois você procura aqui, é uma aula que fala sobre hiperpigmentação pós-inflamatória. Manchou, e agora? O que que eu faço? Então, lá a gente tem todo o protocolo para que você possa tanto tratar a hiperpigmentação antes, durante e depois do procedimento. Tudo bem? E a gente tem também, né? Por fim, a gente tem o quê? A alergia. Então, hoje o nosso foco aqui é alergia. Como que isso vai se manifestar? Como que eu sei, doutora Adriana, se essa paciente tem alergia a determinado produto, a determinado ativo? Então, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos pacientes, né? Existem pessoas que têm alergia dos diferentes tipos. Eu, por exemplo, gente, eu passei quase 20 anos na área da estética sem me deparar com paciente que tivesse alergia a ácido hialurônico. E nos últimos anos, o que eu mais tive foi paciente com alergia a ácido hialurônico. Então, como acontece isso, né? Não só ácido hialurônico, pode acontecer com inúmeros ativos, né? Como eu já mencionei antes. E como que vai acontecer isso? O que que é uma reação alérgica? A reação alérgica, ela normalmente, ela vai se manifestar imediatamente. Imediatamente. Você muitas vezes está fazendo, né, o procedimento injetável. Vamos imaginar que você está fazendo uma face, um skin booster. Vou dar um exemplo aqui da face. Vamos imaginar, quando você começa a fazer um lado, que você vai para o outro, esse lado aqui já começou a ter a reação alérgica. Então, é muito rápido, na maioria das vezes. Outras, pode ser que não aconteça imediatamente, mas vai acontecer nas primeiras horas após o procedimento. E aí é que vem o grande lance: como agir, né? Nada de mandar o paciente para casa, nada de falar para o paciente se automedicar, ok? O paciente, normalmente, o paciente alérgico, ele vai saber que ele é alérgico. Mas existem alguns pacientes que estão fazendo o procedimento pela primeira vez e não sabe que são alérgicos. E aí cabe a você ter essa expertise, ter esse olhar clínico com o seu paciente, tudo bem? E aí o que que você vai fazer? Viu que teve uma reação, começou a ter uma reação exacerbada, onde você vai ter o quê? Você vai ter ali uma epidemia, você vai ter uma coloração acentuada, você pode começar a ter o quê? Coceira, rubor, calor, edema e dor. Todos esses sinais são sinais de alergia. Então, você começou a aplicar, a paciente começou a sentir dor, começou a inchar, começou a ficar vermelho, começou a coçar,
pare imediatamente, porque esse paciente começou a ter uma alergia, uma reação alérgica. Isso pode ser uma reação alérgica leve? Pode. Pode ser uma reação alérgica tópica, né? Que a gente chama, que é o quê? Vai ser aqui na pele e isso vai ser solucionado, por exemplo, com uma pomada. Uma pomada que pode ser à base de corticoide, uma pomada antialérgica, que são alguns recursos utilizados aí, né, para que a gente possa melhorar esse quadro. Mas também pode existir pacientes que têm aí uma resposta muito severa a isso. E pode ser que o paciente comece a ter, inclusive, o que nós chamamos, né, de edema de glote, que é quando começa a ter um inchaço da glote e o paciente começa a ficar, inclusive, sem conseguir respirar. Como agir nesse momento? Imediatamente, sem pensar duas vezes, encaminhar o seu paciente para assistência médica mais próxima possível. Por isso que é muito importante você saber onde está o posto de emergência, o pronto-socorro, né, o posto de saúde mais próximo do seu local de atendimento. Se é que no seu local de atendimento, se você não tem uma equipe médica, né, não tem um médico parceiro, alguma coisa assim, você tem que saber. Você precisa ter um código ali com a sua secretária para dizer para ela que ela precisa entrar em contato rapidamente com uma ambulância. Você precisa acompanhar essa sua paciente, levar a sua paciente junto, se for o caso, né? Se vai chamar emergência, se vai demorar, você ali pega, entra num táxi com a sua paciente, entra num Uber, no seu carro, no carro da paciente, enfim, leve essa paciente o mais rápido possível para assistência médica, carregando com você aquilo que você aplicou. Por quê? Porque quanto mais informação você entregar para o médico, para o socorrista, mais rápido ele vai cuidar dela. Então você vai chegar lá rapidamente com o prontuário dela, que você pegou a ficha dela, com o produto que você usou e vai correndo para lá. E chega lá e fala: olha só, ela tem isso, tudo que ela relatou, apliquei tantos ml disso daqui há tanto tempo, tantos minutos atrás. E aconteceu isso. Rapidamente, o médico vai saber qual é o medicamento que ele vai ter que colocar ali, rapidamente uma injeção para cortar essa reação alérgica, gente. E isso agindo rapidamente, isso pode ser facilmente contornado. O que você não pode é negligenciar esse tipo de reação do paciente. Tudo bem? Às vezes é uma paciente extremamente alérgica, uma paciente que já sabe que tem esse tipo de problema. Então, lá na consulta, ela já vai falar com você. Ela vai te dizer: doutor, olha, eu tenho alergia a tudo. Eu tenho alergia a isso, aquilo, outro. Eu não posso comer tal coisa. Opa! Esse tipo de paciente é o paciente que você vai fazer o teste alérgico. Por isso que eu te falei, não precisa ser em todos os pacientes. Se é uma paciente que senta com você, ela já fez procedimento injetável, ela já fez procedimento de gordura localizada, ela já fez uma harmonização facial, ela já utilizou bioestimulador de colágeno, ela não tem nenhuma alergia alimentar, tranquilo. É uma paciente saudável, não toma medicamento, é uma paciente que não tem hipertensão, não tem diabetes, tá tranquilo, você não tem necessidade de fazer esse teste alérgico. Agora, se é uma paciente que você já vê que ela tem inúmeras complicações, né? É uma paciente já que tem comorbidades, é uma paciente que já apresenta um histórico alérgico, aí você vai entrar com o teste. E esse teste vai fazer com que você realmente, né, evite muitas intercorrências, complicações para você e para o seu paciente, tudo bem? Agora, vamos aprender como é que a gente faz esse teste alérgico? Vamos lá? Então, como prometido, eu sei que tem muita gente que queria essa aula, muita gente me pedindo essa aula, então eu vou explicar aqui para vocês como é que vocês vão fazer esse teste alérgico, tá? Eu vou mostrar aqui em mim mesma e vocês vão ver como é. Então, tudo pronto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Você vai pegar o braço da sua paciente, ok? E aí, você vai fazer as marcações aqui. Então, aqui você vai fazer um círculo, ok?
ok? E aqui você vai anotar a quantidade. Então, aqui, olha, 0,1, ok? Vai fazer um outro círculo e aqui você vai anotar a quantidade, 0,2. Aqui você vai colocar outro círculo e vai anotar aqui a quantidade, 0,5. Perfeito? E aí você vem com o produto, o seu fármaco, ok? Lembrando que aqui eu só estou fazendo de forma didática, tudo bem? Então, você vai vir aqui e você vai aplicar o produto aqui no tecido da paciente, tudo bem? Então, vamos imaginar que eu vou fazer um skin booster na minha paciente e eu quero saber se os ativos ali podem causar qualquer reação. Então, eu venho aqui com o meu produto que eu vou aplicar na derme e eu vou colocar aqui, então, 0,1 ml de produto eu aplico, aqui eu vou aplicar 0,2 e aqui eu vou aplicar 0,5 no meu paciente, tudo bem? Se eu for, por exemplo, fazer lipolítico, aí eu vou aplicar na camada subcutânea, um pouquinho mais para dentro, ok? Se for na camada subcutânea, vou fazer no braço? Não. Se for lipolítico, você vai fazer esse mesmo desenho e vai aplicar no subcutâneo, mas aí eu recomendo que você faça. Pode ser no culote, no flanco, ou pode ser no abdômen mesmo, tá bom? E aí, então, você vai fazer isso. Você vai aplicar aqui o produto e você vai ter aqui as quantidades. A paciente vai embora para casa com isso e vai aguardar 24 horas. 24 horas depois, a sua paciente vai voltar para você e você vai analisar aqui. Se não teve nenhuma reação, ótimo, você pode utilizar essa mescla na sua paciente. Se a sua paciente teve alguma reação, você já sabe que você precisa trocar, né, a mescla que você vai utilizar. Ou então, se você já tiver noção dessa farmacodinâmica, né? Talvez, por exemplo, você já está desconfiada, opa, tal ativo, eu acho que é, de acordo com a anamnese que eu fiz nela, ele que reagiu. Então, você pode tirar esse ativo da composição e realizar, depois de 48 horas, um novo teste alérgico nessa paciente, ok? Desta forma, você consegue controlar muito mais facilmente, né, as reações que podem acontecer em um paciente que tem um perfil alérgico muito forte, uma paciente muito sensível. Então, eu recomendo a todas vocês que façam esse teste quando você estiver diante de uma paciente que realmente é uma paciente muito sensível, que sofre de vários tipos de alergia, tanto alimentares, alergia a cosméticos principalmente, alergia a perfume, shampoo, tudo que ela tiver, né? Então, eu recomendo que vocês façam esse tipo de teste aqui, que vai te ajudar muito nesse sentido e, claro, vai te dar muito mais segurança no seu procedimento e segurança na saúde da sua paciente. Afinal de contas, nós somos profissionais da estética, mas nós somos profissionais da saúde estética. Então, sempre em primeiro lugar, nós precisamos, né, estar atentas aí à saúde da nossa paciente e cuidar disso daí, ok? Bom, quero que você coloque aqui embaixo para mim agora nos comentários o que você achou dessa aula, se você já conhecia esse teste alérgico, se você já fez alguma vez esse teste alérgico, coloca aqui para mim que eu quero saber, tá? E caso você tenha algum assunto que você queira que eu faça uma aula específica para você, coloque aqui para mim, quem sabe o seu tema pode estar na nossa próxima aula, hein? É isso aí, então nós vamos ficando hoje por aqui, mas eu volto e te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!